Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Para a gente começar a estudar os conceitos de eletricidade e magnetismo de uma forma um pouco mais detalhada, então a aula de hoje a gente vai trabalhar com carga, força e campo elétrico. Tá? Vou explicar mais para frente os detalhes de porquê dessa escolha, né? Mas vale a pena lembrar que quem não viu o vídeo da semana passada, assista. Tá? É fundamental, os vídeos eles vão ter uma sequência, então se você perdeu da semana passada, assista antes de assistir esse aqui. E essas aulas também, para quem eventualmente confundiu, aí, misturou com as outras disciplinas, enfim, mas as aulas serão preparadas para 15 dias, tá? Então por isso que está aqui semanas 2 e 3, do dia 9 até o dia 21 do 11, tudo bem? Vamos avaliar se essa dinâmica funciona, tá? Bom, o que a gente vai ter na aula de hoje? Primeiro, comentar algumas coisas sobre interações e forças, de um modo geral, o que são interações, para a gente relembrar alguns detalhes. Depois a gente vai focar em carga elétrica, força elétrica, lei de Coulomb, campo elétrico e, por fim, fazer uns exercícios como exemplos, tá? Então vamos lá. Eu vou também, né, a gente vai adaptando, depois vocês podem comentar, mas eu vou tentar falar de uma maneira mais rápida para o vídeo não ficar muito longo e vocês podem pausar, enfim. Se tiver dúvidas, me procurem no atendimento, tá? Então, primeiramente, interações e forças. Vocês já estudaram fundamentos de física, depois física 1, depois física 2, agora física 3, e vale a pena lembrar que forças são interações, são fruto de interações. Tá? Não existe uma força solitária de um corpo só. Toda força é uma interação entre dois ou mais corpos. Tá? Isso é fundamental para a gente poder dar sequência aqui nas discussões. Então, forças são interações entre corpos materiais, e eu vou colocar aqui corpos no plural, né? Tá? Porque não dá para ter uma interação entre um corpo só. Tem que ser pelo menos dois corpos para haver uma interação e haver uma força de um no outro e do outro no um, né? As leis de Newton, elas fornecem uma interpretação para a gente compreender essas interações, né? Há outras interpretações, e nesse curso agora a gente está trabalhando com o eletromagnetismo do século XIX, o qual é fundamentado nas leis de Newton, tá? Que funciona, quer dizer, hoje em dia a gente usa dessa forma para 90% das atividades cotidianas, né? Bom, relembrando aqui então as leis de Newton que interpretam essas interações, é uma forma de interpretar essas interações. A primeira lei, conhecida como lei da inércia, diz que se a força resultante num corpo é nula, né? Se a força resultante num corpo é zero, então a velocidade desse corpo permanece constante e não há variação do momento. Ou seja, se a velocidade era zero, continua zero. Se a velocidade era 1000, continua 1000, de modo vetorial, né? Segunda lei, também conhecida como princípio da dinâmica, diz que se a força resultante não é zero, quer dizer, é um diálogo com a primeira, né? Se a força resultante não é zero, então há uma variação do momento linear desse corpo, de tal forma que a força resultante vezes o tempo em que ela foi aplicada, em que ela existiu naquele corpo, né? Ou uma outra forma de escrever, que a força resultante é massa vezes aceleração, que é mais comum também, né? E por fim, terceira lei de Newton, lei da ação e da reação, que é justamente a justificativa dessa interação, né? De que se um corpo A faz uma força no corpo B, ao mesmo tempo, quer dizer, de modo concomitante, de modo simultâneo, há uma força do corpo B no corpo A, com o mesmo módulo, só que com sentido contrário, né? Isso aqui é importante a gente lembrar, tá? Bom, nesse sentido, trabalhar primeiro aqui com 3 interações naturais. Primeiro, a interação gravitacional, né? Interação gravitacional trata do quê? Da atração entre corpos com massa. Por exemplo, o peso dos corpos, né? Vocês já discutiram bastante isso, já estudaram bastante isso. Corpos que têm massa se atraem por conta da força gravitacional. Isso é uma força natural, tá? Não é a criação humana, né? É uma força natural. Uma outra força natural, força elétrica, que pode ser de atração ou repulsão, que a gente vai explorar melhor hoje, entre corpos que têm carga
positivo ou negativo. Tá? Então, fazendo um paralelo aqui com a gravitação, corpos que têm massa se atraem, corpos que têm carga podem se atrair ou se repelir, dependendo se a carga é positiva, negativa, enfim, de qual é a interação ali entre os corpos, né? Coloquei aqui alguns exemplos que a gente faria em sala de aula, então, mas vocês já devem ter feito em algum momento da vida. Atritar o pente no cabelo e puxar papelzinho na mesa, ou atritar caneta no cabelo, bexiga e grudar na parede, enfim. Ou para quem conviveu com televisões antigas de tubo, TVs com feixe de elétrons, né? Elas ficavam carregadas e atraía os pelos do braço, enfim. Tá? Então, só para lembrar aqui. E uma terceira interação natural aqui, que também macroscópica a gente consegue identificar bem, é a força magnética, né? A gente vai discutir melhor isso mais para frente. Mas que também trata de atração e repulsão entre corpos que são magnetizados de alguma forma, né? Que estão magnetizados de alguma forma. Esses corpos podem ter um lado com polo norte, um lado com polo sul, enfim, ou às vezes mesclado norte e sul em várias partes do corpo, tá? Mas que também causa força de atração ou repulsão. Essa interação pode ser de atração ou de repulsão. Exemplo aqui que a gente tem em casa, por exemplo, ímãs de geladeira, né? A gente tem lá, eu acho que quase todas as geladeiras de São Paulo devem ter algum ímã colado, enfim. Então o ímã se atrai pela geladeira, que é um metal ferroso, né? Tá. Então só três, para a gente começar aqui, três interações naturais que a gente encontra de modo macroscópico e que eram o que regiam a física no século XIX. Então, e aí vamos olhar então para a carga elétrica, essa entidade responsável aqui pela força elétrica. Já adianto, tá? Futuramente a gente vai entender que a carga elétrica também é responsável pela força magnética, tá? Mas vamos deixar isso um pouco mais para frente. Então, para falar de carga elétrica, dividi aqui em três tópicos, né? Carga, condutores e isolantes e eletrização. Então, rapidamente. Primeiro, o que é carga elétrica? Então, aqui representado com Q, a gente vai usar essa representação do Q, às vezes Q minúsculo, Q maiúsculo, dependendo de qual carga a gente está falando. Mas é uma propriedade das partículas, né? Algumas partículas subatômicas têm carga, outras não. E, para além da questão subatômica, quando você vai somando os átomos, montando moléculas, enfim, cadeias moleculares, essas cadeias moleculares, já que são formadas também por cargas elétricas, também têm propriedade elétrica, né? E, ampliando, né, tornando o mundo mais macroscópico do que microscópico, quando a gente vai ampliando, por exemplo, aqui os corpos macroscópicos, eu estou aqui numa mesa de madeira, uma garrafa de água de plástico, minha pele, meus músculos, enfim, todos são formados por essas cargas elétricas. Então, todas essas partículas que constituem o mundo material têm essa característica de carga elétrica, né? É uma propriedade. Então, alguns exemplos. Então, o elétron tem uma carga elétrica de -1. Esse E é o que a gente chama de carga elementar, né? A carga que seria a unidade de carga menor conhecida atualmente. Tá, vou comentar já isso também. Que em coulombs equivale a -1,6 vezes 10 a -19. Tá? Eu deixei aqui só com 2 algarismos significativos como exemplo, né? Dá para a gente melhorar essa precisão se for preciso. O próton também tem uma carga elementar mais positiva, com o mesmo valor. E os quarks, por exemplo, que constituem os prótons, os nêutrons, enfim, eles têm carga fracionada, 2/3 de E, menos 2/3 de E, ou 1/3 de E e menos 1/3 de E. Cargas positivas e negativas em 1 ou 2/3. Há uma discussão ainda hoje, a gente ainda não consegue identificar quarks isolados, né? Os quarks estão sempre em pares, em trios, enfim. Então você não consegue identificar um conjunto de partículas com carga menor do que uma carga elementar, seja positiva ou negativa. Tudo bem. Também vale a pena lembrar de que em um sistema isolado há uma conservação da carga elétrica. Tá? Se você tem um sistema isolado, sem forças externas, sem interações
com o mundo externo, ou com interação nula, equivalente a zero com o mundo externo, a conservação da carga elétrica. Bom, além dessas partículas elementares, núcleos atômicos, ou íons, tem carga, moléculas ionizadas, enfim, e assim, cada vez mais macroscópico, a gente pode tornar os corpos carregados, com carga. Beleza. Seguindo, então, vou deixar esse link para essa imagem em tamanho grande, lá no Moodle também. Isso aqui é um modelo padrão de partículas que a gente tem um grupo grande de físicos trabalhando hoje com o modelo padrão. Seria um modelo que explica todas as partículas elementares e as suas constituições. Então, por exemplo, aqui no centro você tem o próton e o nêutron, então um próton com 2 quarks up e 1 quark down, o nêutron com 2 quarks down e 1 quark up, torna ele neutro, e o próton positivo. Enfim, e aí tem os tipos de quark, os leptons, elétron, neutrinos, míons, os neutrinos tau, os neutrinos míon, enfim, e uma série de outras partículas. Depois, isso não é assunto para agora, tá? E aí vem uma das perguntas chaves aqui. Bom, se o núcleo atômico é formado por cargas positivas ou neutras, por que ele é estável? Vocês devem se lembrar, a gente vai comentar mais para frente, de que cargas positivas se repelem, cargas de sinais igual se repelem, enquanto cargas de sinal contrário se atraem, E aí o núcleo atômico, por exemplo, tem só cargas positivas ou neutras. E como que ele se mantém coeso, A discussão vai estar justamente em outras forças naturais, para além daquelas que eu citei, da gravitacional, da elétrica, da magnética, há outras forças que no nível nuclear atuam mantendo o núcleo estável. Força nuclear forte, força nuclear fraca, enfim. Dessa forma, a gente tem uma série de estruturas de materiais que permitem que essas cargas fluam de uma maneira mais livre e estruturas de materiais que impedem essa fluidez. Então, claro, depende da estrutura molecular, de quantos prótons, quantos nêutrons, quais ligações iônicas, covalentes, etc. estão estruturando aquele material, se ele está no estado líquido, gasoso, sólido ou plasmático, enfim, e da tensão que ele é submetido. Então, se você submete um material a uma tensão muito baixa, meio volt, 1 volt, 2 volts, muitos materiais não permitem que as cargas fluam. Se você coloca uma tensão de 1000 volts, 2000 volts, 10.000 volts, você começa a ter vários materiais permitindo a fluidez das cargas. Então também depende da tensão. Bom, se o material permite com muita facilidade que as cargas fluam, que haja uma corrente elétrica, então ele é denominado um bom condutor. Ao contrário, se ele quase não permite a fluidez das cargas, ele é considerado como um bom isolante. E a gente está acostumado no dia a dia com condutores e isolantes. Aqui, por exemplo, alguns exemplos de cabos. Então, um cabo simples, condutor, geralmente de metal, cobre, alumínio, enfim, e um isolante em volta, geralmente algum polímero, Outro tipo aqui com 2 isolantes. Outro modelo, também bastante comum, um cabo multipolar com 2 condutores e mais uma isolação externa. Essas 2 camadas de isolante, por exemplo, não são à toa. A gente vai estudar o campo elétrico e o campo magnético criado por correntes. Isso pode interferir muito em sinais, quando a gente, dependendo para que serve o cabo, se é um cabo coaxial, axial, unipolar, enfim. Dependendo do cabo que a gente usa, você tem fluxos de campo elétrico e magnético que podem interferir nos cabos ao lado, no sinal, enfim. Tá, a gente até comenta, tem gente que passa o cabo da internet ou do telefone junto com o cabo da tomada num condutor, num conduíte, enfim. Aí atrapalha todo o sinal. É uma salada que a gente encontra por aí. Então, os melhores condutores
metais, que tem muitos elétrons livres lá nas camadas de valência, ou soluções que têm muitos íons livres também. Esses íons são as cargas que vão conduzir ali pelo circuito, né? E os melhores isolantes, o vácuo então seria o isolante perfeito, né? Não tem cargas, mas gases são bons isolantes, polímeros, né? Plásticos e borrachas são ótimos isolantes, madeira também, enfim. Uma pergunta para a gente fechar essa questão de condutores e isolantes: o ar é um bom isolante ou um bom condutor? E a nossa pele e músculos, né? Bom, primeiro sobre a pele, vocês têm, por exemplo, quase todo mundo hoje usa celulares com telas que permitem multitoques, né? Vários toques ao mesmo tempo, toques de 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos, enfim. E essas telas são telas capacitivas, né? Elas são telas que se carregam uma malha de cargas, e quando a gente encosta o dedinho nessas telas, a gente descarrega elétrons, né? Em geral, o nosso corpo é recheado de elétrons livres, enfim, ele é um bom condutor, relativamente um bom condutor. A gente toma choque, né? E a gente costuma trabalhar com esses microchoques, digamos assim, quando a gente usa o celular, né? Ou alguma tela touch capacitiva, né? E voltando à pergunta do ar, então, o ar é um bom isolante ou um bom condutor? Então, se a gente olha aqui para uma tomada convencional de casa, a gente tem 2 polos, os externos aqui, que geralmente tem ou 127 volts ou 220 volts, né? E não está tendo faísca, né? Nas tomadas, ainda bem, né? Que nas tomadas de casa não tem faísca de um polo para outro. Porque qual o material que está ligando um polo até o outro? É o ar, né? É o material, esse gás, que tem água, tem nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, enfim, é esse material que está ligando um polo até o outro. Mas ele é um ótimo isolante para 100, 200 volts, 300 volts, né? Agora, quando a gente tem milhões de volts entre 2 pontos, aí o ar se torna um bom condutor, né? Tá? Então, quando a diferença de potencial aqui entre a nuvem e o solo chega a milhões de volts, então o ar se torna um bom condutor e passa a conduzir essas cargas de baixo para cima, geralmente, ou de cima para baixo, enfim. Tá? Depende do tipo de nuvem, do tipo da umidade, etc. Bom, uma outra forma da gente interpretar, agora numa representação molecular, é que os isolantes eles têm as camadas de valência, ou as eletrosferas, a eletrosfera na região atômica bastante distante das eletrosferas dos átomos vizinhos, né? Das moléculas vizinhas, enfim. Já nos materiais condutores, essa eletrosfera se mistura, a de um átomo com a do outro, vira uma nuvem eletrônica, com muitas cargas livres circulando por aqui, em geral elétrons, né? E isso permite com que sejam bons condutores. Já em semicondutores, você tem materiais que estão no limiar, em que um impulso elétrico ou um impulso de uma carga positiva ou negativa, enfim, pode fazer com que as eletrosferas se unam ou se separem, permitindo ou não a corrente elétrica, né? Então são semicondutores. A gente usa demais hoje, né, em circuitos elétricos. Qualquer circuito eletrônico, placa de computador, de celular, enfim, é recheada de semicondutores, porque são materiais que permitem esse controle das cargas e a melhor disposição do circuito, né? Por fim, ainda nesse trabalho com as cargas, processo de eletrização, né? Como que a gente eletriza um corpo? O que seria eletrizar? Colocar excesso de carga positiva ou negativa num corpo, né? Também não vou gastar muito tempo nisso, porque não importa agora pra gente, mas é possível eletrizar um corpo por atrito. Se você raspa um corpo, né, um corpo em outro, dependendo do material, de como que está distribuída as camadas de valência daquele material, você pode arrancar elétrons de um corpo para outro e passar para outro, né, tornar um positivo e outro negativo.
Quando a gente faz isso com o pente no cabelo, com a caneta no cabelo, enfim, com a bexiga na blusa, quando a gente atrita assim, a gente está tirando elétron de um corpo e passando para o outro, né? É uma forma de tornar um corpo mais negativo, outro corpo mais positivo, ou um corpo eletrizado positivamente, eletrizado negativamente. Outra forma de eletrizar, por contato. Se você tem um corpo carregado e encosta em outro corpo, que pode ou não estar carregado, enfim, há uma transferência de cargas, né? Direta, principalmente se os corpos forem condutores, né? É o caso da tela do celular e nosso dedo, tá? A gente passa uma carga nossa para a tela do celular por contato. Outro processo de eletrizar um corpo é por indução. Se você aproxima um corpo carregado de um outro corpo, o fato de aproximar, você induz que as cargas livres opostas se aproximem desse corpo que você está carregado e as de sinal igual se afastem, né? Então você induz uma separação das cargas no corpo vizinho, você induz uma eletrização no corpo vizinho. Tá? Bom, vamos falar de força elétrica então. Eu vou interromper o vídeo agora, que já deu 20 minutos, e vou para um outro vídeo.